Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vamos agora, a gente vai começar agora mais uma aula, tá? Nesse canal, a gente vai falar sobre o primeiro filo do reino animal, que são os poríferos, tá? O filo porífera. Então, na última aula, eu falei sobre as características gerais dos animais, tá? Do reino animal, e também a gente falou alguns conceitos e os filos que a gente vai estudar. Então, começando hoje com o filo porífera, os poríferos. Bom, os poríferos, eles também são conhecidos como esponjas. São animais muito simples que vivem exclusivamente em ambiente aquático, tá? Principalmente marinho. A gente também vai encontrar espécies no ambiente de água doce, mas a maioria vive em ambiente marinho. Bom, esses animais são tão simples, tá? Que eles não possuem tecidos verdadeiros. Desculpa, gente. Eles não têm tecidos verdadeiros, eles não têm folhetos, porque eles não têm folhetos embrionários, eles não participam da fase da gastro, tá? Que a gente já viu isso na outra aula. Então, nessa fase, vai se formar os folhetos embrionários e assim formar os tecidos. Aí, o porífero não tem isso, por isso ele não tem tecido e por isso ele não vai ter órgãos nem sistemas. Então, ele não vai ter sistema urinário, respiratório, circulatório, nervoso, não vai ter nenhum, tá, gente? Então, eles são animais bem simples, tá? Por isso que a gente conhece aí um porífero querido, né? Por nós, que seria o Bob Esponja, tá? Daquele desenho. Então, o Bob Esponja, se vocês repararem, ele tem os poros, como os poríferos, né? O corpo coberto de poros, mas ele é bem bobinho, bem simplesinho, né? Em forma ingênua, que isso aí meio que está relacionado à simplicidade que é desse animal, tá? No reino animal, ele é o mais primitivo, o mais simples. Então, esse porífero, a gente vai encontrar várias formas, tamanhos e cores deles, tá? Eles apresentam o corpo repleto de poros, tá? Que são os buraquinhos. Daí o nome vem poríferos. Ao contrário do Bob, né? Do Bob Esponja, eles são sésseis. Eles não se movimentam. Eles vivem grudados, né? Fixos em um substrato, como tá aqui na imagem, tá? Então, ele tem aqui, maioria, a forma de um vaso. Essa entrada aqui. Aliás, essa saída, que é o ósculo. E os poros. Então, eles vivem fixos em um substrato, tá? Daí vem esse nome, poríferos. Eles podem viver tanto em colônias, como sozinhos também. A digestão nesses animais é intracelular. Quer dizer que ocorre dentro de uma célula especial, que são os coanócitos. Vou falar daqui a pouco. Então, esses organismos, esses seres vivos, tá? Esses animais, eles são filtradores. Eles absorvem tudo que tem ali naquela região, né? No meio aquático deles, que vão entrar pela água, vão ser absorvidos aí, vão entrar pelo porócito. Aí a água vai levar esses nutrientes que vai ser absorvido aí por esses coanócitos, tá? Então, eles são filtradores. A maioria é assimétrica, quer dizer que eles não têm simetria, mas existem espécies que vão ter simetria, mas essas espécies possuem simetria radial. Bom, eles possuem paredes perfuradas por poros, né? E no interior vai encontrar uma cavidade que a gente vai chamar de átrio ou espongiocele, tá? Aqui são os porócitos, ó, certo? Que são células que vão formar os poros, tá? Na extremidade oposta, né? Na base do corpo tem uma abertura, essa abertura aqui que é o ósculo, né? Por onde vai sair, tá? A água, por exemplo, ela vai entrar pelos poros e sai para aqui. Externamente, né? São revestidos pelos pinacócitos, são células achatadas e unidas, que vão formar a pinacoderme, tá? Comparando a gente, é como se esses pinacócitos fossem as nossas células epiteliais, que vão formar o nosso tecido epitelial, né? O tecido de revestimento.
A cavidade interna vai ter os coanócitos, que são as células importantíssimas, exclusivas dos poríferos, tá? Esses coanócitos são responsáveis pela nutrição, né? A digestão vai ocorrer aí. Eles são ovoides e flagelados, tá? Existe também os amebócitos, que estão aqui pertinho, que tem várias funções, entre elas também vai ser, eles vão fazer parte da formar gametas, tá? E formam os pinacócitos e os coanócitos. Ele fica entre os pinacócitos e os coanócitos, certo? Bom, tipos de esponjas. A gente tem 3 tipos, tá? Ascon, sícon e leucon. O ascon é o mais simples, a estrutura da esponja mais simples. Ele vai apresentar forma semelhante a um cilindro oco, com a abertura superior que é o ósculo. O sícon, ele tem uma forma um pouquinho mais complexa, né? Complexa intermediária, tá? Nas cavidades intermediárias. Tem a forma de um vaso. E o leucon, ele vai ter várias câmaras. Aqui, ele vai ser mais ramificado, certo? É uma estrutura mais complexa. Tipos de células que a gente vai encontrar nas esponjas. Então, a gente tem os pinacócitos, que são células achatadas, como eu falei, que vai formar, né, a pinacoderme, tá? E também ele ajuda, né, no desenvolvimento e o crescimento da esponja. Os coanócitos, que são as células flageladas, tá? Responsáveis pela nutrição aí, digestão da esponja, né? Ele vai permitir aqui, quando a água entra pelos poros, essa água aqui vai absorvida pelos coanócitos, ela vai permitir a movimentação dessa água. E essa movimentação da água vai trazer nutrientes que ele vai capturar, certo? Fazendo aí a digestão. Os amebócitos, esses amebócitos, eles têm movimentos amebóicos, como se fosse uma ameba, né? Por conta dos pseudópodes, tá? Aí eles têm a função aí de transportar os nutrientes para outras células, produzir materiais que vão formar um esqueleto, como o caso da espícula, crescimento, regeneração e também forma gametas, tá? Em um caso mais especial de esponja. Formação dos gametas. Os porócitos vão formar os poros, tá? Essas são as células mais especiais. E a gente tem ainda a espícula, que faz parte aqui da estrutura, né, calcária da esponja. Classificação. A gente tem 3 tipos. Classe calcária, que agrupa as esponjas com espículas calcárias, que pode ser dos tipos ascon, sícon e leucon, tá? Começa daqui. A classe hexaquitenelida, que é o grupo das esponjas com espículas sílicas, aí elas podem ser sílicon ou leucon. E tem a desmopongiae, que são esponjas com espongina, silicoso misto. Aí a gente só tem um tipo aí, que vai ser o leucon, certo? A reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução sexuada, ela pode ser por brotamento ou gemiparidade, que é quando surge um brotinho, ó, e desse brotinho, em condições específicas, né, adequadas, esse brotinho aqui vai encontrar o substrato e vai se desenvolver, certo? A gemulação é um caso especial, quando a esponja passa por alguma necessidade, escassez de água, aí ela tem uma certa resistência, aí o seu gameta, que depois vai formar, né, a estrutura do gameta, ela vai formar uma gemulazinha que vai dar origem a uma esponja, quando tiver condição de água normal, tá? Então, é uma condição de resistência para que a esponja, ela consiga sobreviver e se reproduzir. E regeneração é a alta capacidade que tem esse animal de se regenerar e formar outro, tá? Então, a esponja tá lá no substrato, passa um animal lá que termina batendo nela, quebra um pedacinho dela,
parte um pedacinho dela. Desse pedacinho, gente, pode dar origem, ela vai se regenerar se encontrar condições adequadas e formar outra, certo? Então, é a alta capacidade de regeneração, tá? Que esse animal tem. Reprodução sexuada. Vai ter a esponja, que vai formar os espermatozoides, tá? E a outra, um óvulo. Esses espermatozoides, eles são produzidos nos amebócitos e lançados na cavidade central, tá? Esses espermatozoides, eles podem entrar aqui pelos poros capturados pelos conócitos, que vai auxiliar aí na fecundação do óvulozinho. Vai estar aqui na estrutura da esponja. Aí, após a fecundação, vai formar-se um zigoto e que vai ficar em forma larval móvel, quer dizer que ele vai conseguir se movimentar até encontrar, ele vai nadar até encontrar um substrato, se fixar e dar origem a outra esponja. Então, se vocês verem questões, as esponjas são exclusivamente sésseis. Elas são sésseis, mas existe uma fase da vida delas que elas são móveis, que é a fase larval, tá certo? Então, na fase adulta, ela vai ser sempre séssil, mas na fase larval de zigoto, até encontrar um substrato, ela é móvel. Por fim, a importância das esponjas. Então, as esponjas, elas têm importância tanto ecológica quanto econômica. Na importância ecológica, tá? A gente vê aí que as esponjas são importantes na alimentação, né? Na cadeia alimentar, na simbiose com alguns micro-organismos e também por abrigar alguns animais aquáticos. Já na econômica, elas são substâncias de esponjas, são utilizados para fazer medicamentos. Um dos medicamentos importantes aí para ajudar, né, na AIDS é o AZT, que foi retirado uma substância da esponja para poder sintetizar esse medicamento. E, além disso, as esponjas já foram muito utilizadas para utensílio de banho. Hoje, usa-se mais esponjas sintéticas, né? Como exemplo aí já do princípio dela de filtração, né? De absorção de substâncias. Então, gente, essa foi a aula sobre esponjas, né? Sobre o filo porífera. Nosso primeiro filo aí de uma série de aulas que a gente vai ter sobre reino animal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou entre em contato comigo, tá bom? Tô aqui para ajudar vocês. Se dediquem, estudem, vocês podem alcançar o objetivo de vocês. Acreditem em vocês que vocês vão conseguir. Bons estudos e qualquer coisa, tô aqui para ajudar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.